Olá, gente. Olá, gente. Mais uma vez aqui o diácono José Alberto, né? Para fazer mais uma live, para honra e glória do nome do Senhor e para crescimento do reino de Deus, tá bom? E a mensagem que eu tenho hoje para trazer, para dar para você, louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar a respeito do não, o não de Deus. O não de Deus que parece não fazer nenhum sentido, né, para dentro da nação brasileira. O não de Deus parece que caiu no esquecimento de todos os brasileiros, quem sabe de todas as nações, né, que a palavra de Deus, o não de Deus, quando Deus aplica leis, aplica os mandamentos, né, e juízo para toda Israel, para todos os judeus, quando Deus tira o povo hebreu de dentro do Egito, né? Dentro do Egito, e lá no Monte Horebe, lá já no deserto, Deus aplica os mandamentos para o povo hebreu, para mais de 2 milhões de hebreus, quando esse povo saíram do Egito. Então Deus aplica o não, sempre o não, Deus aplica para o povo de Israel, para mais de 2 milhões de hebreus. Se Deus deixou, está aqui a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, né? Porque a Bíblia ela é dos formatos, ela é Velho, Novo Testamento. A Bíblia no Velho Testamento, 39 livros, no Novo Testamento 27 livros para a gente ler, explorar esses livros, né? Ler. Mas o que acontece é que as pessoas não lêem, as pessoas não têm anseios, não tem desejo, não tem sede para a palavra de Deus. As pessoas andam como folha seca, né? Vive ao léu. E o não de Deus para eles não faz sentido. O não de Deus não faz sentido para o Brasil, não faz sentido para as nações, parece não fazer sentido para ninguém, né? E as pessoas andam, né? Nos seus pecados, acumulando pecado acima de pecado. Então veja o que diz aqui Isaías, o profeta Isaías, capítulo 30 diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor que não tomaram conselho, mas não de mim, né? Que tomaram conselho, não de mim, mas não de mim, e se cobriram com a cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que desce ao Egito sem perguntarem a minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança da sombra do Egito em confusão. Olha só o que diz aqui o profeta Isaías, se referindo aos filhos rebeldes que tomaram conselho não de Deus, né? Não tomaram conselho de Deus. Quer dizer que o não de Deus aqui parece não fazer sentido à humanidade, ao Brasil. Por quê? Porque as pessoas simplesmente não quer tomar conselho de Deus, não quer o conselho de Deus, não quer o não de Deus. E sempre acrescentando aí, pecado sobre pecado. Porque o não de Deus, entenda bem como é que as coisas, voltando ao Egito, voltando a quase 5 mil anos atrás, ou mais de 5 mil anos atrás, vamos considerar isso aí, né? Porque o povo ficou escravizado dentro do Egito por 400 anos, né? O total 430 anos. 430 anos dentro do Egito, e o não de Deus não existia ainda nesse tempo. O não de Deus não existia ainda nesse tempo. Então os egípcios ficaram escravizados lá dentro do Egito, né? No sentido dos serviços braçais, na religiosidade do Egito, né? Na questão da religiosidade do povo egito lá dentro, que os costumes, a cultura, que tudo isso aí era coisas abomináveis aos olhos de Deus lá dentro do Egito.
E o povo, por não ter o não de Deus, né, para os egípcios, os hebreus não ter ainda o não de Deus, porque a Bíblia não foi escrita ainda nesse momento, o Velho Testamento não foi escrito, porque seria escrito através de Moisés, e Moisés teria que ainda nascer lá dentro do Egito, né, dentro do Egito, para tirar o povo lá do Egito e levar para o deserto. E lá no deserto Deus passaria as leis e os mandamentos, e o não de Deus, o povo teria que andar debaixo dessa questão do não de Deus, o não, entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. E o povo lá no Egito viveu na prática de adoração a ídolos, adoração às imagens de escultura, na questão da feitiçaria, do satanismo, entendeu? E o não de Deus ainda não existia aí, né? A lei e os mandamentos, né? Porque Deus aplica muitas vezes na lei a sua palavra não. Então em Êxodo já começa o não de Deus. No capítulo 20, né? No capítulo 20 o não de Deus, o que é que Deus diz? No capítulo 20 de Êxodo: eu sou o vosso Deus que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Nenhuma semelhança em cima nos céus, na terra, debaixo da terra, nas águas. Não te curvarás a ela. Não servirás a ela. Não servirás a ela. Está vendo como é que é as coisas? O não de Deus parece que não fazer sentido. Não parece fazer sentido para o Estado. Não parece fazer sentido para os políticos. Não parece fazer sentido para a justiça. Não parece fazer o não de Deus não parece fazer sentido nenhum para as religiões, porque o não de Deus não é obedecido diante dessas questões, diante dessas coisas. Então o povo vai vivendo sem o não de Deus. É como se a lei de Deus não existisse, é como os mandamentos de Deus não existissem. Então prossegue o Brasil no não. Prossegue o Brasil sem dar valor ao não de Deus, Então Deus já começa no capítulo 20 de Êxodo. No capítulo 20 de Êxodo, Deus já está dizendo, usando sua palavra, não. Para quê? Para as religiões e para as nações. E o não de Deus parece não fazer sentido. Não parece fazer sentido. Eu sou o vosso Deus que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Mas as religiões não faz sentido, não faz uso, né? Não obedece essa questão do não de Deus. Então o povo lá no Egito, os hebreus, sem ter o não de Deus, porque Deus não tinha passado o não ainda, né, na sua lei, nos seus mandamentos, né, e o povo egípcio ficou viveu ao léu, dentro do Egito, adorando imagem de escultura, servindo a idolatria, feitiçaria, o satanismo lá dentro do Egito, tudo que era coisa abominável aos olhos de Deus. Mas quando Deus tira o povo lá do Egito, Deus passa não, está proibido. Daqui no dedo de Israel está proibido. Aí Deus diz no capítulo 20 de Êxodo, e o versículo 23, não faça deuses comigo. Deuses de prata, deuses de ouro, não faça para vocês. Não faça para vocês. O não de Deus. O não de Deus não parece fazer sentido dentro das religiões, dentro das nações. Entendeu como é que as coisas não faz sentido? Parece não fazer sentido. As pessoas parecem estão nem aí, entendeu? Estão cego guiando cego, como estava o povo lá dentro do Egito, os hebreus dentro do Egito, cego guiando cego, juntamente com os egípcios, juntamente com a religiosidade do povo egípcio, entendeu? Por quê? Porque lá dentro do Egito eles adotaram a imagem de escultura, o satanismo, a feitiçaria lá dentro como cultura e como religião. É o caso do Brasil. O Brasil abraçou a questão das religiões do Egito, da Babilônia, da Grécia Antiga, de Roma. Então os brasileiros vão sendo presos aí, escravizados pelas religiões pagãs dessas nações. Quando dentro de Israel, proibido. Não, o não de Deus dentro de Israel. Dentro de Israel, por isso a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmo 33, versículo 12. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para sua herança. Então o
não de Deus dentro de uma nação, meu filho, o não de Deus. Então, quando o não de Deus é usado muitas vezes dentro de uma nação e as pessoas obedecem a essa regra, essa questão do não de Deus, então as pessoas têm temor a Deus. Era o que Deus queria no meio de mais de 2 milhões de hebreus, que o não de Deus fosse feito, fosse dado crédito, fosse obedecida. Mas diante do Brasil, o não de Deus não faz